Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, no item 9, a cólera. O orgulho leva a vos crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar. A vos considerar, ao contrário, de tal modo, acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. O que ocorre então? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira, que vos assemelham aos animais, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai e encontrareis, quase sempre, por base, o orgulho ferido. Não é orgulho ferido por uma contradição que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir com cólera os mais sábios conselhos? As próprias impaciências que causam as contrariedades frequentemente pueris, prende-se à importância que se atribui à própria personalidade diante da qual se crê que tudo deve se dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico ataca a tudo, a natureza bruta, os objetos inanimados, que quebra, porque não lhe obedecem. Ah, se nesse momento pudesse se ver com sangue frio, teria medo de si, ou se acharia ridículo. Que julgue por aí a impressão que deve produzir sobre os outros. Quando não fosse senão por respeito a si mesmo, deveria esforçar-se por vencer uma tendência que faz dele objeto de piedade. Se imaginasse que a cólera não resolve nada, altera sua saúde, compromete-lhe a vida, veria que é sua primeira vítima. Mas uma outra consideração deveria, sobretudo, detê-la: o pensamento de que torna infeliz todos aqueles que o cercam. Se tem coração, não terá remorso em fazer sofrer os seres que mais ama? E que desgosto mortal se um acesso destinado cometesse um ato de que tivesse que se censurar por toda a sua vida? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede de fazer muito bem e pode levar a fazer muito mal. Isso deve bastar para motivar esforços para dominá-la. O espírita, por outro lado, é solicitado por outro motivo. Ela é contrária à caridade e à humildade cristãs. Um espírito protetor, 1863. E para os esclarecimentos da leitura, nós contamos aqui com a presença dos nossos amigos e facilitadores, Herbert Gontijo e Fabiano Capanema. Sejam bem-vindos e um excelente estudo a todos. Nós gostaríamos de dar as boas-vindas a todos os internautas e aquelas pessoas que aqui se encontram presentes, para que nós possamos fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, capítulo 9, item 9. E para iniciar os nossos estudos, nosso amigo Herbert vai fazer as suas considerações acerca do texto referente ao capítulo 9. Bom, pessoal, boa noite a todos, todos presentes, tanto do plano físico quanto do plano espiritual, e também aqueles que vão estar depois assistindo, esse nosso estudo, essa nossa reflexão sobre os ensinamentos do Cristo. Cristo que trouxe para nós há mais de 2000 anos uma essência transformadora, uma mensagem de paz, de libertação e de cura. Ele traz na sua mensagem brandos e pacíficos. Bem-aventurados são os brandos e os pacíficos.
Muitos, desde Jesus até hoje, entenderam esse sentido, praticaram esse sentido, se transformaram, né, intimamente nesse sentido. E já hoje não necessitam mais de reencarnes aqui no nosso orbe, nesse nosso planeta pandêmico, sofredor. Mas nós somos resistentes. Se estamos aqui até hoje, porque somos resistentes. E o tema de hoje fala sobre a cólera, né? Que é o oposto da brandura e da passividade, da tranquilidade, da calmaria, da sintonia em planos superiores. A cólera é algo vaidoso, egoístico, sintonizado em vibrações inferiores. O que eu pretendo trazer para vocês hoje aqui é uma reflexão sobre estas questões que envolvem os ensinamentos de Jesus. Por que que muitos, e nós estamos inclusos nesses muitos, não entendemos ainda a mensagem do Cristo? Porque faltou a nós conhecimento, faltou a nós a percepção, a fé, a esperança na palavra de Jesus. Muitos, como eu disse antes, não precisou estudar na íntegra os ensinamentos do Cristo. Eles perceberam intimamente em seus corações aquela essência que Jesus trazia e transformaram as suas vidas. Quanto a nós, é necessário entender, é necessário discutir, é necessário questionar. Por isso que Jesus, sabendo dessa nossa deficiência de entendimento através da fé e da esperança, nos trouxe o esclarecimento, o raciocínio lógico, nos trouxe a possibilidade de investigar por que que devemos ser brandos, por que que devemos ser pacíficos, por que nós não podemos praticar a cólera. É porque Jesus pede somente? É porque é uma lei universal? Isso não basta para nós. É necessário que nós estudemos, refletimos, entendemos e vamos raciocinar na lógica dessas palavras do Cristo. E o mecanismo que Cristo trouxe para nós entendermos a sua essência é a luz dos Espíritos, o Espiritismo, a mensagem que vem dos Espíritos superiores esclarecendo as palavras de Jesus, trazendo um sentido visível e palpável às palavras de Jesus. Então, na noite de hoje, nós começamos a refletir sobre isso, a refletir sobre o que está além da mensagem do Cristo que nós ainda não percebemos. E temos a possibilidade de perceber. Temos hoje a graça de entender. Basta buscar. E buscar onde? Os livros básicos da doutrina espírita de Kardec nos dá um panorama, uma visão ampla do mundo espiritual e das suas faculdades. O complemento de obras brasileiras como Chico Xavier e outros mais, neste mesmo sentido, completa um raciocínio lógico sobre tudo. Olha, com base tanto nos ensinamentos, nos livros que Kardec trouxe para nós hoje, nas obras de Chico Xavier, principalmente nas obras de André Luiz, por que não praticar a cólera? Por que praticar a cólera? Por que permitir-se
que a raiva, a intolerância, a prepotência, a estupidez tome conta do nosso ser. Parece contraditório ao livre-arbítrio, né? Nós temos livre-arbítrio, não temos? Se você quiser levantar agora e ir para a sua casa, você vai. Se você quiser ir a pé, você vai. Se você quiser ir de ônibus, você vai. Se você quiser chamar um Uber, você chama. Se eu quiser levantar agora e falar, não vou continuar o estudo, vou embora, eu posso fazer. Eu tenho livre-arbítrio para isso. Da mesma forma que se você chegar na sua casa, no seu trabalho, e permitir que a cólera te domine, você pode, mas você não deve. E você sabe por que você não deve? Porque eu não posso agredir o meu irmão, eu não posso me abalar emocionalmente, que vai me trazer transtornos psíquicos e de saúde. Não é só isso. A luz do Espiritismo traz a seriedade que é as dimensões de brandura, pacíficos, em relação à dimensão de cólera. Olha, o nosso corpo perispiritual, o nosso espírito, é um portal. É uma forma de comunicação, de materialização do mundo espiritual. E se você pratica questões relacionadas à cólera, por exemplo, é neste sentido que você vibra, materializa essa essência. Vou tentar explicar um pouco melhor isso. Olha, estamos no mundo físico, não é? Um mundo em que aqui estão todas as dimensões vibratórias. Você liga a televisão e vê os jornais, as aberrações que acontecem no planeta todo. Você convive com essas pessoas, com essas vibrações que cometem atrocidades. Estão aqui, no meio de nós, lá na rua, no nosso trabalho, no centro da cidade, na periferia, na zona rural. Está tudo junto. E você vê também pessoas que você fala, olha, essa pessoa, daqui a um tempo vai se tornar um santo, porque é uma pessoa muito caridosa, muito bondosa. Então nós estamos em um plano em que todas as faixas vibratórias se encontram. Na oportunidade da reencarnação, do aprendizado mútuo. No plano espiritual, é um pouco diferente. Segundo André Luiz, no seu livro Libertação, existem várias faixas vibratórias no mundo espiritual. Faixas bem elevadas, crísticas, e também faixas umbralinas. Os níveis superiores têm acesso, às vezes dificilmente, em níveis mais inferiores. E os inferiores não têm acesso aos níveis superiores, por questões de densidade vibracional. Mas, até as zonas inferiores são articuladas, são inteligentes, são obsessoras, são destruidoras. E elas ficam atentamente observando em cada um de nós o nosso padrão vibratório. Olha, se você exercita a brandura, em qual nível vibracional você vai sintonizar? Se você exercita a frequência na cólera, em qual nível vibratório você vai sintonizar? E aí, inconscientemente, você começa a ser manipulado por essas vibrações. Você permite isso. Eles têm a capacidade de nos estudar. E por que que Deus permite isso? Por que Jesus permite isso? Porque é um mecanismo que vai
nos machucar, mas também vai nos fazer crescer, aprimorar. É necessário, então, ter consciência que a frequência em que você permite a sua vibração é o mundo espiritual que você vive. E isso é sério. Qual é o futuro de cada um de nós? A única certeza que nós temos é o passaporte, né, para o mundo espiritual. E você se depara no mundo espiritual, no nível espiritual que você vibra. Por isso que Jesus, lá no Sermão da Montanha, fala: bem-aventurados os brandos e os pacíficos. Por quê? Porque eles vão sintonizar, ter uma frequência de sintonia em faixas elevadas de vibração, vão ser intuídos. E se somos portais de materialização do mundo espiritual, vamos ser intuídos a fazer coisas boas, projetos de vida, promissores, caridade, auxílio, felicidade se planta gradativamente com isso. Ao passo que, se a cegueira espiritual, a vaidade, o egoísmo, nos permite, por qualquer coisinha, nervosismo, raiva, intolerância, prepotência, e eu poderia passar o resto da noite falando uma infinidade de palavras que simbolizam a cólera, você sintoniza naqueles que querem destruir, naqueles que querem prejudicar. O mundo está como está hoje, uma consequência em massa dessa permissão humana. Mas cada um é responsável por si. O que o outro faz, com o seu espírito, com a sua liberdade, com o seu livre-arbítrio, não interfere na sua evolução espiritual. Olha, o entendimento, ele está em nossas mãos. Não é simplesmente, você não pode praticar a cólera, você deve ser brando. Está agora na nossa possibilidade entender o porquê disso, a seriedade disso, as consequências disso. E se estamos aqui hoje, encarnados, no ápice de uma pandemia planetária, passando por dificuldades, é porque por muitos e muitos séculos permitimos que as palavras do Cristo não entrassem em nossos corações. Não é, Fabiano? Bom, pessoal, o Herbert, ele fez uma exposição do tema cólera com muita propriedade. O que eu vou fazer aqui agora é pensar alguns trechos do item 9 do Evangelho e procurar não ser repetitivo, porque ele abordou o tema muito bem. Então, um pequeno trecho que eu gostaria de mencionar para vocês. Quando o Herbert fala dos bem-aventurados, né, é aquele que usufrui de um estado de santidade. E quando a gente vai buscar no grego o significado da palavra santo, em português, é aquele que é essencialmente puro, perfeito. Nós todos, em essência, somos puros. Nós fomos criados por Deus e tudo que Deus cria é perfeito. É puro em essência. Só que quis Ele que nós pudéssemos, então, ser criados também num estado de ignorância, de simplicidade, e que pudéssemos, pelo esforço pessoal, próprio de cada um, nos desenvolver, buscar o conhecimento, o entendimento, que o Herbert mencionou agora mesmo, buscar a nossa autotransformação, para que a gente consiga algum dia atingir esse estado de bem-aventurança a que os espíritos perfeitos
e os espíritos puros e superiores atingiram pelo esforço de desenvolvimento íntimo. Porque enquanto nós vivemos uma transição de um mundo, de um planeta Terra e um mundo de expiação e provas, para um mundo de regeneração, em que nós sabemos com convicção, através de uma fé raciocinada, que é a doutrina espírita nos traz, nós sabemos que dentro de algum tempo, nós estaremos então avançando com mais celeridade para essa transição de um mundo de regeneração, em que o bem vai predominar. Mas para que isso possa acontecer, é importante que cada um de nós que estamos aqui, presentes, encarnados e desencarnados, você até mencionou muito bem, né? Encarnados e desencarnados, mas também todos os nossos internautas, todos nós, enquanto seres humanos que estamos estagiando neste mundo, que a gente se esforce naquilo que realmente importa, que agrega valor a cada um de nós enquanto indivíduos. Os tesouros que realmente vale a pena a gente estabelecer como meta e objetivo maior de busca individual, é aquele tesouro a que o Cristo se refere. Onde estiver teu tesouro, aí estará teu coração. O que ele quis dizer com isso? Que nós devemos buscar agora, mais do que nunca, o crescimento intelecto-moral. Nós não devemos buscar somente mais desenvolvimento intelectual, porque na história da humanidade nós sabemos que nós muito nos esforçamos e as nações se desenvolveram muito buscando a tecnologia, buscando intelectualização, aperfeiçoamento, mas nós sabemos que na nossa história a gente também acabou aportando a grandes conflitos, buscando hegemonia, uma nação sobrepondo outra nação. Na fase em que nós nos encontramos, para que a gente possa avançar definitivamente, é importante que a gente descubra o quanto é importante trabalharmos na seara do Cristo, fazermos o bem. E não há como fazermos essa autotransformação e ajudarmos na seara do Cristo, se não buscarmos combater o principal inimigo que todos nós temos, que somos nós mesmos. Né? Inimigo no sentido de que a gente tem todo um pretérito, toda uma história multimilenar, né, em que nós, através do livre-arbítrio, do raciocínio, de toda essa capacidade de tomar decisões, do pensamento, da capacidade de imaginação, todos os atributos do espírito imortal, que a gente possa se utilizar desses atributos agora para a reformulação do nosso mundo íntimo. Então, é isso que a gente deve se esforçar. Nesse sentido, a gente vai encontrar a cólera como sendo um resquício da nossa origem. Fomos criados puros, né? Estamos nos esforçando, mas ainda muito próximos da nossa origem, enquanto esses seres em desenvolvimento, muito próximos das questões instintivas, dos desejos e tudo mais. E a gente, para avançar na senda evolutiva desse ser imortal, que algum dia se tornará Cristo, como o próprio Cristo nos ensinou, que podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais, ele sabe que, espíritos dessa envergadura sabem que cada um de nós pode ser uma pessoa que está numa condição de criminalidade hoje, mas todos nós chegaremos algum dia ao estágio de superação, de nos tornarmos melhores. Mas é importante o esforço agora, porque o futuro não existe. O futuro é um eterno vir a ser. O futuro é construído pelo presente, pelas decisões que tomamos agora. Então, a gente deve combater esse inimigo, essas nossas imperfeições, as chagas da humanidade dentro de nós mesmos, que é o orgulho, que é o egoísmo, e todos esses sentimentos, todas essas condições viciosas para que a gente combata o homem velho, buscando transformação, colaboração para essa transição de uma humanidade melhor, combatendo na gente as nossas imperfeições, para sermos homens melhores, homens novos, numa nova era, que nós estamos caminhando de maneira, uma transição célere, mas vai depender do esforço de cada um. Então, quando a gente pega o título Bem-aventuranças, o Cristo está se referindo a isso, que a gente pode chegar nessa condição.
Então, nós vamos olhar aqui mais um trecho da lição que fala o seguinte: o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois. O perigo. O humilde reconhece os próprios erros. Eu, enquanto orgulhoso, não gostaria que os outros percebessem as minhas mazelas, os meus defeitos. E por ser orgulhoso, quando eu erro, busco justificativas. Quem de nós nunca buscou isso, né? Eu não quero transparecer que eu sou falho. Mas todos somos. Estamos em fase de crescimento. Então, uma oportunidade e uma atitude importante é reconhecermos as nossas imperfeições. Somos todos espíritos na categoria didaticamente estabelecida nas obras básicas por Allan Kardec e pela espiritualidade superior que participou, né, do projeto de construção dessa base doutrinária. Eles sempre nos falam da necessidade da gente buscar a humildade, buscar o arrependimento das coisas ruins que nós fazemos, e essa atitude, essa vontade de abrir as portas, né, porque o Cristo também nos fala sobre isso, batei a porta e a porta abri-vos-se-vos-á. Quer dizer, bater a porta significa uma ação, que nós temos que ter a vontade de esforçar e abrir essa porta. Que se a gente fizer isso, a gente vai estar dando o primeiro passo na busca pelo nosso aprimoramento. Porque ao arrepender de algo que eu fiz errado, de um momento em que me encolerizei, porque também, quem de nós não passou por um momento desses? Novamente, indício de ignorância nossa ainda, de herança, de imperfeição. Mas ao nos arrependermos e buscarmos a nossa autotransformação, buscarmos não cometer novamente, sermos mais brandos, pacíficos, humildes, a gente então está criando situações para que a gente possa passar pelo processo da reparação. Se errei e se transviei de maneira muito intensa das leis de Deus, terei que passar pelo processo de expiação. A gente pode até fazer uma referência, separando a expiação da provação. Expiação é quando a gente erra feio, erra muito, transgride muito e desvia muito do caminho das leis divinas. Então, quando a gente fala assim, olhar para trás, eu estou espiando o meu passado, é porque eu errei muito, então eu estou numa condição agora de sofrimento exacerbado. Não por qualquer outro motivo que não os meus próprios erros. Então, é por isso que é importante a humildade, aceitar os meus erros. E a partir do momento, então, que a gente já consegue caminhar, progredir, avançar, tentar não ser mais aquele que continua errando, aí a gente atenua a nossa situação de uma nova oportunidade de reencarnação, não mais na condição de expiação. Talvez, aqui na maioria, ainda estejamos na categoria dos espíritos, né? Eu havia mencionado agora que nas obras básicas tem lá os espíritos imperfeitos, espíritos superiores, espíritos puros, que nós estamos pelo menos acredito que na generalidade a humanidade está na terceira categoria, né? A ordem dos espíritos imperfeitos. Eu, pelo menos, me incluo nessa categoria de espírito imperfeito, que ainda muito erra. Mas se eu, pelo menos, reconheço, pode indicar um início de humildade. E aí sim, passando pelas provações da vida que todos nós passaremos, ninguém nasce num regime de exceção, de privilégio. Todos nós passaremos por dificuldades. Estamos passando, estamos superando. O bonito disso tudo é que Deus nos dá novas oportunidades sempre de buscarmos a superação, para sermos cada vez melhores. E aí a gente busca a nossa redenção espiritual numa caminhada que depende só de nós. Nós nos ajudamos todos aqui, mutuamente. Esse é o princípio da caridade. Mas, de fato, só conseguiremos evoluir se nós realmente tivermos essa vontade ativa de buscar essa paz, a paciência, né? Bem-aventurados os pacíficos, está ligado com a paciência, está ligado com a ciência da paz. E essa ciência da paz íntima, porque quando a gente fala nos nossos relacionamentos,
provavelmente, eu faria uma distinção de paz, paciência, com tolerância, nesse sentido. A gente precisa ter intimamente essa ciência da paz e temos que tolerar nos relacionamentos, na convivência, muitas vezes algo que a gente, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, interpreta que alguém nos magoou ou nos atingiu de alguma forma. É porque a gente ainda não tem a capacidade de perdoar como Cristo. E esses missionários da história da humanidade já nos mostraram N exemplos da capacidade de perdão. O próprio Cristo, no momento ali de término de uma missão de encarnação, em que ele veio pessoalmente nos trazer a boa nova, ele, naquela culminância daquele momento, ainda fala, né? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Demonstrando o amor que um espírito puro, um irmão maior, tem por nós. Então, nós não estamos órfãos da sua tutela. Estamos todos sendo amparados por ele diretamente, pelos seus prepostos celestes, espíritos superiores, que vêm sempre encarnando, quando vêm de outros mundos para cá, ou vêm reencarnando, quando estão aqui acompanhando a nossa trajetória, e já há alguns milênios, mas todos imbuídos nessa tarefa máxima de fazer a humanidade como um todo avançar o entendimento, avançar a compreensão e, acima de tudo, a busca pela prática do bem. Outro trecho que a gente gostaria de mencionar. A não suportar, o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois. É o que a gente tinha lido agora mesmo. E, na sequência, no trecho, fala o seguinte: a julgardes mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos aborrece. Mais uma vez a questão do orgulho, de nos acharmos superiores. Ah, por posição social, eu sou superior? Ah, não, porque eu tive a capacidade aqui de fazer graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, sei lá quantos títulos, mais pós, PhD, não importam os títulos humanos. Nós sabemos que a sabedoria, ela advém, sim, do desenvolvimento intelectual, mas os sábios, todos são bondosos. Não adianta nós nos considerarmos superiores, porque o Ebert também, com muita propriedade, falou sobre a questão da morte, que é uma transição, né, que é uma porta que se abre para outras possibilidades, e é uma condição natural de todo ser vivo, que passa pela lei do progresso, preconizada por Allan Kardec, que é nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir sempre. Todos nós passaremos. Nos próximos minutos, nas próximas décadas, todos nós estaremos retornando para a pátria espiritual. E como nós estaremos retornando? Com esse sentimento ainda de orgulho, de egoísmo, encolerizando com qualquer situação? Então, essa é uma reflexão interessante que a própria condição, Herbert, de pandemia nos traz, porque para muitos de nós que ainda estamos em humanidade, no terceiro milênio, muito materialistas, pensando muito na aquisição de posses efêmeras, quando vem uma pandemia dessa, não faz a gente refletir? A humanidade como um todo? Será que eu tenho que realmente empreender todos os meus esforços na busca pela aquisição das coisas que ficarão para trás? Ninguém tem condição de levar isso. Só levaremos o que conseguirmos de sentimentos, de crescimento intelectual, de moralidade, de ética. Esse é o patrimônio verdadeiro a que todos nós deveremos nos esforçar para buscar, e é através da prática da caridade que nós vamos, no relacionamento com os outros, desenvolver isso em nós, esses sentimentos. Então, sim, o texto é muito interessante, é o texto de uma página, mas a gente está fazendo esse bem bolado. Se o Herbert quiser retomar, fazer mais alguns comentários, e depois você me passar para a gente concluir. Você quer fazer mais algum comentário? Pode? Bom, gente, estava aqui escutando o Fabiano, né? Porque a gente vai estudando também, a gente vai aprendendo aqui um com o outro.
E ele falou assim, de uma maneira muito suave, sobre esse processo que nós todos estamos passando, né? Que é o processo de evolução. Então, a gente começa a se deparar com várias imperfeições e vários equívocos que nós cometemos. E o processo de transformação espiritual, né, de evolução que nós estamos sujeitos aqui, ele não deve ser encarado como algo que seja preocupante, apesar de ser muito sério, né? A nossa evolução é nossa responsabilidade, não é nem do governante, né, nem do presidente, nem do prefeito, nem do nosso chefe, é nossa, individual. E ela não é relacionada à nossa vida física somente, mas a uma eternidade espiritual. E esse processo de transformação planetária, que está vinculado também ao nosso processo de transformação espiritual, ele também é muito sério. A passagem do mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração, ele tem transformações drásticas, planetárias e internas também. Leiam, né, os exilados de Capela, que falam sobre outros orbes que passaram pelo processo que a Terra está passando, planeta Terra em transição planetária, né, de Divaldo Franco, e outros mais nesse sentido, e vocês vão ver a seriedade que é a evolução do ser interno, né, individual. No entanto, esse processo não deve ser visto com pânico, com preocupação, com tristeza, com remorso. O que muda o que nós fizemos ontem? Nada. O que muda o que nós fizemos em outras encarnações? Nada. Já foi feito, já fizemos. Inconsciente ou conscientemente, estamos aqui refazendo esses equívocos. O que importa para nós é esse momento agora. E o que a gente planeja e pratica no nosso futuro. Nós estamos aqui hoje, passamos pelas dificuldades que passamos hoje e que ainda passaremos devido a tudo aquilo que nós fizemos, deixamos de fazer, né? Deixamos de lado em toda a nossa existência. Mas amanhã é reflexo do que estamos querendo hoje. O simples fato de buscar, o simples fato de sair de casa e vir participar de um estudo, ou de acessar a palestra e ter a paciência de escutar e refletir e absorver aquilo que é importante para você, já é um princípio. Como o Fabiano disse, estudar é necessário. Estudar, ler, palestras, livros, diálogos, né? Existem N formas de compreender a evolução. Mas você só compreende exercitando. Na hora, 1 segundo antes da cólera, que é o nosso tema de hoje, decidir fazer diferente. Por quê? Porque vai ser bom para você ou para o outro. Nós já vimos isso hoje, que não é somente uma questão daquele momento, é uma questão que envolve outros fatores, que outros espíritos superiores já trouxeram para nós. Todas essas possibilidades. Então, esse processo de evolução, essa seriedade com o nosso espírito, deve ser encarado com alegria. Pô, se estamos aqui, se saímos de casa no meio de uma pandemia, todo mundo com álcool gel, com máscara, viemos participar de um estudo nas medidas do isolamento, né? Para refletir, tomar um passe, harmonizar, estamos buscando,
estamos tentando ser melhores. E já que estamos querendo esforçar, vamos ter disciplina para esforçar de uma maneira correta, de uma maneira consciente, de uma maneira que renda frutos, né? Porque o nosso ideal, meu também, é que no futuro eu colha frutos bons. Mas para isso, não adianta somente fazer o dever de casa espiritual em parte. É preciso fazer por completo. É preciso 24 horas por dia vibrar na essência do Cristo. Complexo, né? Como que vibra na essência do Cristo? Tranquilidade, brandura, ternura, companheirismo e também um monte de palavras que Jesus trouxe e viveu e mostrou que esse era o caminho, né? O caminho que leva à vida, a verdadeira vida que a gente ainda vai chegar. Em algum momento vamos chegar. Vou estar passando aqui para o Fabiano, porque o tempo passa, né, Fabiano? O tempo passa. Assim, o tempo é uma marcação de transitoriedade mesmo, dos acontecimentos aqui. No nível de espíritos superiores, o que é o tempo diante da eternidade? Mas nós, enquanto estamos aqui, precisamos sim ter essa marcação e precisamos aproveitar o tempo, aproveitar as oportunidades, fazendo o bem, para que na atual existência, enquanto assumimos essa personalidade, que nós somos hoje quem somos, tendo nascido, tendo sido recebidos por nossos pais, mas enquanto seres imortais tivemos outras personalidades. E todas essas experiências são, então, patrimônio do indivíduo. A individualidade está no nosso íntimo. E, a partir desse crescimento, vamos desenvolvendo a nossa intuição. E é isso que o Cristo quer de nós. Que possamos estar abertos a receber boas inspirações dos nossos espíritos protetores, da espiritualidade amiga, que está sempre nos inspirando a tomarmos boas decisões e, com isso, ir desenvolvendo em nós o processo intuitivo. Porque sabemos que não vamos compreender Deus em sua essência se não avançarmos no campo da intuição, de compreendermos em essência como as coisas são, de compreendermos o universo, tanto no micro quanto no macro. Então, é importante que a gente possa sempre buscar isso, esse aperfeiçoamento. Outro trecho para finalizar, então, o estudo da noite, com o tema cólera. Só mais um trechinho e uma reflexão que a gente vai fazer. Quando não fosse pelo respeito que devo a si mesmo, a gente está falando da pessoa que se encoleriza, cumpria-lhe esforçar-se por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. Se ponderasse que a cólera a nada remedeia, não adianta mais você se encolerar, igual o Herbert acabou de falar, o que está no passado, está no passado. Chico tem até uma frase interessante sobre isso, ele fala que não há como voltar no tempo, há como a gente fazer um novo recomeço agora, buscando um novo fim, quer dizer, não um fim de término do mundo, não, uma nova finalidade, né, de objetivo pessoal. Então, quando ele fala assim, que a gente não deve alterar a saúde, né, que compromete até a vida, reconheceria-se ele próprio a sua primeira vítima. Nós todos que nos encolerizamos, a primeira vítima somos nós mesmos. Por quê? Por causa desse estado ainda encolerizado, essa enfermidade da alma, né? A pessoa que fica nervosa muito facilmente, se encoleriza muito mais facilmente, ainda está uma alma enfermiça. Somos todos nós, mas a gente tem que trabalhar, porque a enfermidade, ela sendo mantida por muitos e muitos anos, vai trazer um adoecimento no corpo físico.
porque nós sabemos que as doenças são psicossomáticas. Tem as doenças que eclodem por uma necessidade daquele espírito que assumiu um novo projeto reencarnatório, né, uma necessidade, às vezes a doença é a cura dessa enfermidade da alma. Então, que a gente possa buscar a autocura, buscar sermos pessoas mais tranquilas, mais pacíficas, evitando esses momentos, deixando isso como resquícios do nosso passado, porque aí sim a gente vai estar se esforçando a sermos cada vez melhores e a, de certa forma, agradecermos todas as benesses, todos os benefícios e dádivas que recebemos de Deus, de Jesus, a espiritualidade amiga, que está sempre nos amparando e nos inspirando no bem. Então, nós agradecemos a oportunidade de estarmos falando sobre o Evangelho, agradecemos a presença de todos que estão aqui, dos internautas, e esperamos poder continuar estudando, acima de tudo, praticando o Evangelho do Cristo. Boa noite a todos, né? Fiquem com Deus.